Esse vídeo, ele é, na verdade, a continuação do vídeo anterior que trata do coronavírus, né? E da questão do lockdown. A gente já aprendeu no vídeo anterior que o lockdown é o trancamento, né? A restrição, são as medidas restritivas. O governo de Pernambuco adotou algumas medidas e lançou um documento, que a gente vai ver esse documento agora, falando sobre tudo que vai ser feito no estado de Pernambuco, as cidades que vão ser atingidas. Então, eu gravei o vídeo anterior, na semana passada, na verdade, no dia 8 de maio, porque eu já meio que previa que isso iria acontecer pelos motivos que eu elenquei no vídeo, né? A questão do não respeito ao isolamento social e as medidas de contenção sanitária. Então, vamos dar uma olhada no que o governo do estado de Pernambuco colocou, né, em pauta e como isso vai acontecer, a partir de que data, o que a gente pode fazer, para onde a gente pode ir, todos os detalhes. Né? O vídeo está sendo gravado dia 11 de maio e hoje foi a data em que o decreto foi instaurado para começar no dia 16. Então, o Gabinete de Combate à Covid-19, né, da quarentena, como eu disse, foi no dia 11 de maio, né, que é a data de hoje, é um gabinete específico criado pelo governo do estado de Pernambuco para tratar desse assunto da pandemia. Então, em princípio, a gente tem que analisar o que está acontecendo na questão do isolamento social. A taxa de Pernambuco é de 63%. O ideal, que foi o pico, né, na verdade, o ideal seria que fosse de 70%. Mesmo assim, essas medidas que não são farmacológicas, como o caso, né, de fechamento de escola e também a redução da mobilidade da população, traz uma redução significativa. E que redução foi essa? Né? A gente está vendo aqui que há uma redução no gráfico, mas isso não quer dizer que ainda é a situação ideal. Então, essa redução, ela trouxe um ligeiro achatamento da curva. E o que é que isso traz para a gente? Se não tivéssemos feito o isolamento social, nós tivéssemos adotado, nós teríamos um acréscimo de 3.400 vidas, o que é uma quantidade muito grande de pessoas. Claro, tivemos óbitos, sim, 845, mas esses óbitos poderiam ter sido ultrapassados, certo? Então, por que tem necessidade de novas medidas? Por que agora há um decreto no qual a gente tem que fazer uma restrição de deslocamento mais severa? Porque o estado de Pernambuco é o quarto estado brasileiro de contaminação de coronavírus. E a população de Pernambuco está agindo como se não tivesse acontecendo muita coisa. No vídeo anterior do lockdown, a gente viu essas questões, eu mostrei fotos, mostrei a curva, né, ascendente, né, uma curva de crescimento, era para ser uma curva descendente, uma curva de decréscimo, né, de diminuição, mas infelizmente isso não está acontecendo. E em Pernambuco a gente vê aqui, ó, nós temos 9 milhões e 600 mil habitantes, tivemos 803 mortes, dá uma faixa de 83,5 mortes por milhão de pessoas. Temos 288 mil pessoas contaminadas e essa margem de erro está na faixa de 3%, certo? Esse número ele está muito próximo do estado do Ceará, se você analisar aqui. Mas se a gente continuar nesse ritmo, provavelmente nós vamos alcançar e talvez ultrapassar o estado do Ceará. O estado do Maranhão, que tem 7 milhões de habitantes e houve 291 mortes, ele tem números bem menores que os nossos e eles já adotaram o lockdown. Então, qual é o diagrama de risco? Então, a gente está analisando aqui, ó, o primeiro caso, lá no outro vídeo eu expliquei, né, essa questão da curva ascendente quando a gente trata, né, de função exponencial. Então, isso aqui vai dobrando à medida que vai acontecendo, certo? Então, começa com um caso, vira 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Você percebe que o crescimento é muito rápido. E nós temos uma tendência a achatar essa curva, como vocês podem ver aqui, caso a gente faça, né, as medidas de isolamento. Só que com as novas medidas teremos também um número menor de casos, por motivos óbvios, até para não encher exageradamente os nossos postos de saúde, UPAs, hospitais com pacientes, porque a gente não tem leitos suficientes. A exemplo
Prefeitura de Paulista, que já fez até um hospital de campanha, já aguardando os novos casos, né? E talvez até, dependendo das circunstâncias, uma possível falência do sistema público de saúde, porque não suporta isso. Então, para combater essa aceleração da pandemia, existe a necessidade premente do lockdown. Então, como é que isso funciona? Em Pernambuco, a gente observa uma tendência crescente de mortes. E a gente precisa indicar o contrário, um nível de decréscimo de mortes. Então, por isso que no estado de Pernambuco, principalmente na região metropolitana, aqui em destaque em vermelho, a exemplo da região aqui, da Grande Salvador, a exemplo aqui da região da Grande São Luís, no Maranhão. Então, vocês veem que essas áreas em vermelho são áreas que têm uma quantidade muito grande de contaminados. Então, a região do Recife e a região da parte da Mata Norte já tem um agrupamento muito alto nessas questões. Então, por isso que a medida ela está sendo tão necessária. Então, onde é que tem maior incidência? Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe e São Lourenço. Esses 5 municípios totalizam quase 8.500 casos. E desses 8.500 casos, 575. Óbitos. Então, a gente vê que isso está acontecendo em algo muito significativo. E por isso que o lockdown em Pernambuco vai atingir esses 5 municípios que são os casos mais graves. A maior incidência em relação à porcentagem que temos em Pernambuco, você vai perceber que 41% dos óbitos aconteceram em Recife. Dos 53% dos casos. Na cidade de Camaragibe, que é onde eu moro, 3,2% dos casos e 3,1% de mortos. Então, se você analisar, são casos muito graves. A gente tem sim que ter essa conscientização. Obviamente não é para entrar em pânico, e sim para adotar as medidas de isolamento, as medidas de lockdown e as medidas do rodízio de automóveis para que justamente a gente possa resolver essas questões. Então a gente está vendo aqui uma maior incidência por milhões de habitantes e sempre na Recife em primeiro lugar. Os números são muito grandes, vocês podem ver. E a gente vai ter que adotar o que o governo do estado de Pernambuco está chamando de quarentena, mas que na verdade é o lockdown. Por quê? Porque quando se surgiu a palavra lockdown na semana passada, no dia 7 de maio, as pessoas ficaram muito em pânico. Então, o governo do estado de Pernambuco recuou, deixou quieto por um tempo e adotou algumas medidas restritivas e está chamando de quarentena. Mas vocês vão ver que isso é uma medida muito mais além. Então, primeiro, o período vai ser de restrição intensa, vai ser por 15 dias. Vai ter o período educativo, que começa hoje, dia 11, e vai até o dia 15, que é sexta-feira. E o período de quarentena, que começa dia 16 e vai até o dia 31 de maio. As cidades atingidas: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço. Como isso vai acontecer? Primeira coisa, ampliação das medidas de proteção. Vai restringir o trânsito de veículos automotores, vai restringir a circulação de pessoas e vai ter uma atuação integrada para conscientizar as comunidades, com campanhas de conscientização, campanhas de comunicação. Como vão ser as ampliações dessas medidas de proteção? Primeira coisa, obrigatório o uso de máscaras. As pessoas sem máscaras, elas não poderão entrar nos estabelecimentos comerciais e no transporte público, e as empresas serão autuadas se assim o permitirem. Pessoas sem máscara em via pública deverão voltar para casa. E, obviamente, vai ter a distribuição gratuita de máscaras, apesar que o governo ainda não disse onde vai ser, como vai ser e quantas máscaras a gente vai receber. Não foi falado sobre isso. Mas, obviamente, você já vai tomando as providências antes mesmo disso para não esperar isso acontecer. A restrição do trânsito de veículos. Então, vai ser implantado um rodízio de veículos. A gente vai liberar a circulação apenas por porte de documentos que justifiquem o destino e a finalidade. Então, e também vai ter os pontos de fiscalização. Eu vou colocar o link com o PDF dos pontos de fiscalização para vocês saberem que eu tenho a lista, que eu recebi. E eu vou mandar esse link para vocês. Então, vocês vão ter o link dessa apresentação e vão ter o link também dos pontos de restrição que foram divulgados pelo governo. Certo? Eu tive isso em primeira mão e eu vou divulgar para vocês, já está liberado. Então, como vai ser esse rodízio de veículos? Placas pares nos dias pares, placas ímpares nos dias ímpares. Mas isso não exclui a ideia de que você tenha uma justificativa. Você, além de ter que sair de acordo com o final da sua placa, você também tem que ter um motivo nobre para sair, uma comprovação. E se você vai ao mercado, por exemplo, você tem que levar, por exemplo, um comprovante
residência, para mostrar que você mora nas proximidades daquele local, para justificar que você está indo ao supermercado, para você não fazer grandes deslocamentos. Então você não vai poder sair transitar entre as cidades com tanta facilidade, só sob motivo justo. E esses documentos eles têm que ser idôneos, né, para não incorrer em crime. Então você tem que ter a declaração da sua empresa, a carteira profissional, o seu crachá, ou então você ter um comprovante de residência, tem que andar com a documentação pessoal para provar quem você é. Então existe uma série de coisas agora que vão acontecer. Nas ações de fiscalização vão ter pontos de bloqueio, como eu disse, vai ter recomendação para retornar para casa, caso não seja justificado, e apreensão e remoção do veículo sem autorização para transitar, no caso de quem irromper o rodízio, e também para quem se recusar a retornar, porque aí vai ser considerado com problemas com a autoridade, né? Você vai ter que... e talvez possa ir até para a delegacia. Quais são as exceções? Profissionais de saúde, segurança, defesa civil e de uso oficial, veículos de serviços essenciais como água, energia, gás, correio, imprensa, produtos alimentares, funerárias, obras, coleta de lixo, guinchos e ambulâncias, táxis e ônibus. Comprovação seria por apresentação de crachá, carteira profissional e afins. Nesses afins, coloque aí a declaração da empresa e também a declaração de residência, né? Um comprovante de residência, de preferência no seu nome. Seria o ideal, né, para evitar qualquer problema. E o que é que acontece? E quem é motorista de aplicativo? Aí essas pessoas só poderão transitar nos dias liberados do rodízio. Quem é motoboy e está fazendo entrega, está liberado. Pode transitar à vontade, não tem rodízio para quem é entregador. Onde serão os pontos de fiscalização? Serão 34 pontos de bloqueio, 16 em Recife, 8 em Olinda, 2 em Camaragibe e 2 em São Lourenço. Então, esses pontos eles vão acontecer em qualquer tempo, eles podem ser reavaliados e podem ser redefinidos, né? Porque justamente pode haver uma tentativa de burlar a fiscalização. Restrição da circulação de pessoas. Vai ser proibida a circulação de pessoas, exceto para atividades essenciais. Esse controle será por documento de identificação, justificação de destino e finalidade essencial para a saída. Por exemplo, você está socorrendo alguém, algo do gênero. Ações integradas para a comunidade. Aí haverá ações com relação à assistência social do Estado e do município, defesa civil, haverá um mapeamento das comunidades para questões de sanitização, conscientização, fiscalização e assistência social. A Prefeitura de Camaragibe, por exemplo, está lavando as ruas, está adotando a colocação de toldos, a marcação nas calçadas para o distanciamento social. Em outras cidades eu não sei bem como está acontecendo, né? Mas que eu estou morando aqui, estou vendo aqui, né? Então, para mim é mais fácil comentar sobre isso. E essas ações serão sanitização, que vai usar pulverizadores para a higienização das ruas, como está acontecendo, como eu exemplifiquei, distribuição de kits de higiene, a conscientização através de material informativo, carro de som, drones com mensagens de reforço, de isolamento social, aferição da temperatura, em alguns grandes supermercados isso já está acontecendo, né? Orientação de saúde, a fiscalização, que vai ter o fechamento de estabelecimentos comerciais que estão em desacordo com as normas de funcionamento, e a assistência social distribuindo cestas básicas, apesar de que ainda não foi divulgado nenhum local, nenhuma quantidade, nenhuma data para a distribuição de cestas básicas, nem para a distribuição das máscaras, nem dos kits de higiene. Então, vamos aguardar aí o pronunciamento do governo. E as campanhas de comunicação, né? Ações na produção de material de divulgação, TV, rádio, redes sociais, tudo isso que está envolvendo, como esse vídeo que a gente está assistindo agora, né? Que a ideia é da conscientização para que essa questão do coronavírus caia por terra o quanto antes, para a gente voltar, né, a tentar ter uma vida próximo do normal que a gente tinha antes.